trazer os slides mais representativos para vocês, né, das patologias que vocês têm que conhecer, né, uma para os plantões e outra para questão de provas, né? Então, principalmente são aquelas imagens assim que você olhando faz o diagnóstico pela imagem, né? Então, uma questão que se vocês sabem o padrão de imagem e reconhecer, né, vocês conseguem acertar sem dificuldade. Né? Então, cirurgia, clínica, neuro, em todas as matérias estão caindo bastante imagem. E até, né, assim, como meu foco é mais neuro, mas mesmo assim a menor parte, né, da revisão. Então, eu procurei ver o que tem caído também nas provas, né, e juntando com o que vocês precisam saber, tá bom? Então, vou começar abordando tópicos de neuro, tá? Então, esse exame de imagem, né, é um tipo de lesão bem clássica, urgente, que todo médico tem que saber reconhecer. Então, aqui, que associação que a gente tem que fazer, né? Temos duas imagens de tomografia de crânio. A da esquerda está em janela óssea, certo? A da direita em janela de parênquima cerebral. Então, vejam que eu vejo parênquima, mas eu não consigo definir exatamente, né, o osso, tá? Então, se o paciente teve um trauma, preciso ver essa janela óssea e preciso ver a janela de parênquima. Então, se um paciente tem uma fratura linear, conforme eu estou mostrando aqui, existe uma associação, né, bem conhecida com a possibilidade de lesão de ramos da artéria meníngea média, que pode levar ao hematoma epi ou extradural, certo? Esse tipo de hematoma se caracteriza por uma coleção em aspecto de lente biconvexa, como vocês podem ver aqui, tá? E ele se localiza entre a tábua óssea interna, entre o osso e a dura mater, tá? Que é a meninge mais externa. Normalmente eles não ultrapassam linha de sutura, né? Então eles são mais contidos no eixo antero-posterior, certo? Então, se vocês virem uma fratura, sempre atentar a essa possibilidade. Se o paciente tem a fratura e não teve ainda um hematoma epidural, observar por pelo menos 12 horas, né, que é o período mais crítico onde esse tipo de coleção pode se formar, certo? O local mais comum até é o lobo temporal, onde são mais comuns também praticamente todas as lesões, né, mais associadas a trauma. Então, sempre lembrar, trauma, lobo temporal. Um outro conceito interessante é das densidades, que o mesmo que vale para a tomografia é o mesmo que vale para o raio-x. Então, branco ou hiperdenso é importante, né, ter esse conceito, que ajuda a entender as imagens. É metal. Então, por exemplo, cálcio, tá? O ferro da hemoglobina, o ferro de coleção hemática hiperaguda recente, confere, então, essas coleções, esse aspecto hiperdenso. Isodenso, ou seja, um mais cinza, é o córtex, tá? Isodenso é a musculatura, aqui, são as partes moles. Preto, o que pode ser preto? O líquor, então vocês veem aqui o líquor nas cisternas, que é preto, e preto também o ar. Então, o ar aqui dentro do seio paranasal, dentro do seio frontal. E lembrando que aqui é um escuro, uma densidade negativa. Outra coisa que costuma ter densidade negativa, que às vezes a gente vê, por exemplo, em lipoma do intestino, lipoma cerebral, é gordura, que também, assim como o ar, tem densidade negativa, certo? Então, essas cores, né, é mais ou menos esse raciocínio que a gente faz, tanto para tomo quanto para o raio-x. Esse aqui é um segundo caso de um hematoma epidural de fossa posterior, certo? Em que a gente tem, novamente, essa aqui até já foi uma questão de prova de residência, vocês têm, então, aqui a janela óssea. Então, uma fratura linear
na porção escamosa do osso occipital. Nesse caso, né, a gente tem também um hematoma epi ou extradural, com aquele clássico formato de lente biconvexa, certo? Os hematomas epidurais na fossa posterior, normalmente, eles decorrem daí de lesão direta dos seios venosos durais. Então, aqui, lesão do seio transverso, que é um seio venoso, um seio de drenagem venosa. Notem que, associadamente, esse paciente ele tem bastante hidrocefalia. Então, aqui no caso, a gente tem um quadro de hipertensão intracraniana. Vejam como os cornos temporais dos ventrículos aqui estão bem dilatados, certo? Terceiro ventrículo também bem dilatado. E por quê? É um quadro obstrutivo. O quarto ventrículo está comprimido, certo? Então, um quadro de hipertensão intracraniana associado. Nesses casos, também, o que complica muito o hematoma epidural é a formação, a ocorrência de hérnias, tá? Então, a gente tem basicamente 4 tipos de hérnias. A do uncus, quando a lesão ocorre no lobo temporal. A subfalcina, quando a lesão ocorre no lobo frontal. E quando a gente tem hematomas em cerebelo, em tronco, a gente pode ter 2 tipos de hérnia. A tonsilar, que é quando a tonsila desce pelo forame magno e comprime a face dorsal do bulbo, então essa hérnia é grave, né? Pode resultar em comprometimento do centro vasomotor e respiratório. E existe um outro tipo menos comum de hérnia, que é quando o cerebelo ascende e comprime o lobo occipital, que é chamada de transtentorial ascendente. Então, nessa questão, perguntava também que tipos de hérnias, né, que esse paciente poderia ter. Então, aqui, nesse caso, herniação de tonsila e herniação transtentorial ascendente. Um sinal, gente, de herniação de tonsila pelo corte axial, vocês podem ver na imagem B. Este sinal é quando a gente não visibiliza espaço licórico entre o bulbo e o cerebelo. Vejam que está tudo uma coisa só. Tá? Então, esse espaço licórico aqui está totalmente obliterado. Então, quando nós observamos isso, é um sinal de herniação de tonsila. Achado muito importante, porque num contexto de uma análise tomográfica, é uma contraindicação para a punção de líquor. Tá? Então, quando vocês virem herniação de tonsila, está contraindicado puncionar o líquor, porque o paciente pode ter morte súbita, certo? Se vocês puncionarem líquor. Então, reconhecer esse achado de imagem, né, que é essa ausência aqui do espaço licórico entre o bulbo e o cerebelo. Agora, passando para os hematomas subdurais. Então, uma galeria A, B, C, D e E, em que é diferente a idade. Então, o mais hiperagudo, ele é bem branco. O subagudo recente, ele forma esse nível hematócrito. O subagudo tardio, ele é isodenso ao córtex. Separem aqui como a mesma cor do córtex. E o crônico, ele é mais da cor do líquor, isodenso ao líquor. O mecanismo da formação dos hematomas subdurais é a lesão de veias pontes, veias que estão no espaço subaracnoide e vão drenar para os seios venosos durais. Então, a lesão, a laceração desse tipo de veia leva à formação dos hematomas subdurais, que ficam abaixo da dura mater, certo? Eles são mais alongados no eixo antero-posterior, como vocês podem comparar, né, com aquele hematoma epidural clássico que eu mostrei. Então, no eixo antero-posterior, ele é uma coleção bem maior, certo? Como mecanismo de ocorrência dele, a lesão, então, das veias ponte, esse é o mesmo mecanismo, lesão de vasos que estão no espaço subaracnoide, também é um mecanismo para a ocorrência de hemorragia subaracnoide. Então, no contexto de trauma, quando virem hematomas subdurais, é comum que também se veja hemorragia subaracnoide, que é uma coleção associada.
Dois aspectos clínicos que são importantes para vocês são em pediatria, né? Então, já vi caindo em prova, por exemplo, de R3, de pediatria da USP, um exame parecido. Porém, um hematoma subdural mais próximo da convexidade, ou seja, bem mais alto, associado à lesão venosa bem evidente, que a gente consegue ver principalmente em ressonância magnética, e ainda hematomas subdurais em diferentes idades, ou seja, um subagudo um subagudo mais precoce, um outro subagudo mais tardio, ou seja, duas coleções subdurais em diferentes idades, faz a gente pensar em quê? Em pediatria? Violência. Isso, maus tratos, tá? E outra coisa que a gente também tem que ter em mente são com os pacientes idosos, tá? Então, não é raro a família trazer lá um idoso de 80 e tantos anos, que toma antiagregante plaquetário, e de um dia para o outro, o idoso ele ficou confuso. Tá? Então, nestes casos, é muito importante fazer um exame de imagem desse idoso, porque vocês não vão se surpreender se encontrarem um hematoma subdural. E nesses casos, a gente não tem uma história evidente de trauma. Tá? Então, a gente nem consegue, mesmo que tire toda a anamnese completa, a gente não vai ter esse contexto declarado de trauma, embora a etiologia seja, às vezes, um pequeno trauma mínimo, né, que o idoso teve e ninguém percebeu. Então, é uma causa, reversível e tratável de demência num indivíduo idoso. Então, a gente tem que ficar bem atento a esse diagnóstico, certo? As próximas imagens são uma galeria de hemorragia subaracnoide. Então, gente, hemorragia subaracnoide cai bastante em prova. Já vi em prova da Unifesp, já vi em prova da USP. Então, é um padrão de imagem que vocês têm que saber reconhecer. Então, hemorragia subaracnoide é um sangramento dentro de um espaço licórico. Pode ser sulcos, então, dentro de sulcos da convexidade, estão vendo aqui essa hiperdensidade de aspecto serpentiforme aqui? Então, isso daqui é uma hemorragia subaracnoide, está dentro de sulco. Às vezes pode estar dentro da fissura, então no caso da fissura silviana, às vezes pode estar nas cisternas da base, e não raro a gente encontra dentro do ventrículo. Causa de hemorragia subaracnoide. A principal é o trauma, tá? E no trauma, o principal local que a gente encontra hemorragia é a cisterna que fica entre os pedúnculos cerebrais no mesencéfalo. Excetuando o trauma, tá? A outra causa principal, então a causa principal, excetuando o trauma, é rotura de aneurisma, certo? Então, particularmente dos aneurismas saculares, e que o principal local de rotura é na circulação anterior, tá? Então, nesses casos, a gente vai ver hemorragias subaracnoides, assimétricas, e conforme o vaso que se rompeu, a gente tem as hemorragias subaracnoides mais próximas desses vasos. Tá? Então, fiquem atentos a esse aspecto, componente de sangramento dentro do espaço subaracnoide. Então, ou na fissura, ou no sulco, certo? Ou muitas vezes dentro do ventrículo. Indivíduo muito jovem ou mais jovem, né? A principal etiologia, então, é aneurisma, é recomendado fazer uma angiotomo, ou às vezes até uma angiografia convencional é o padrão ouro, certo?